Olá, você assistiu os episódios de Dandadan? Já fazia tempo que eu estava ansioso por ser o melhor mangá shounen que ainda não tinha sido adaptado para anime. E um dos motivos para isso é a quantidade de conteúdo de mitologia, história, ocultismo, literatura, lendas urbanas, ufologia e tudo de mais doido que pode habitar naquele mundo caótico, cheio de tudo que as pessoas puderem imaginar. Literalmente todos os conteúdos que eu falo nesse canal estão metidos ali, então eu me sinto obrigado a falar desse anime na minha playlist sobre referências mitológicas e etc. em animes, onde eu já falei de One Piece, Pokémon e mais um monte, mas esse aqui vai ser grandão, incluindo eu vou falar de todas as criaturas na ordem na qual elas aparecem na obra, então tipo, eu não sei em qual episódio do anime ou capítulo do mangá você está, mas quando chegar na última referência que você viu, eu dou permissão para sair do vídeo, porque as próximas são spoilers. Entendido isso, como sempre eu tenho que dizer que eu sou Jonathan Rock, um universitário da USP e autor de O Senhor das Pedras, uma obra de fantasia com muito embasamento em mistérios históricos para compor sua mitologia, e esse aqui é mais um vídeo aqui do meu canal, O Historiador. 1. Véia Porreta. Obviamente, devemos começar com a criatura que é a fonte dos poderes do protagonista, a Véia Porreta, como chamam em algumas scans, e que também pode ser chamada de Vovó Turbo, Velha dos 100 km por hora, Velha Turbinada e assim por diante, incluindo tem um enigma. Qual dessas duas é a Vovó Turbinada? Pois então, voltando à mitologia em Dandadan, a Velha Turbo é descrita como um dos yokais mais poderosos, um fantasma que corre demais e viaja pelo Japão visitando outros yokais que estejam em sofrimento com a própria existência. Essa personagem não foi criada, realmente anos atrás surgiu a lenda urbana dessa criatura, baseada completamente na ideia de que muitos motoristas relatavam ter avistado uma velha correndo ao lado de seu carro ou caminhão, mesmo estando a uma velocidade gigante, especificamente 100 km por hora. Detalhe, que o recorde humano é mais ou menos 30 e poucos, então a única explicação para uma velha estar a essa velocidade seria ser um ser sobrenatural. Mas a questão é que isso é mais uma lenda urbana do que realmente um yokai da mitologia, onde é dito que se você vê-la, você tem que acelerar para não deixá-la te ultrapassar. Porque se ela te ultrapassar, você acaba sendo amaldiçoado por ela, ou acaba morrendo. Os serpos, ou serpianos como a dublagem colocou, são aquela raça introduzida desde o primeiro episódio, recebendo seu nome baseado no fato de que muitas revistas de ufologia afirmam que o planeta alienígena que entra em contato com a Terra é chamado de Planeta Serpo, tanto que haveria um grande projeto secreto entre o governo dos Estados Unidos e esse planeta, chamado de Projeto Serpo, e supostamente muitos aliens que vemos nas histórias vêm de lá, apesar de que não há muitas boas fontes, é quase uma lenda de internet. E a sua aparência foi baseada principalmente nos alienígenas Dadas, da série de Ultraman, algo que até mesmo presumo que os Dadas também tenham tido alguma influência para a escolha do nome Dandadan. Então chegamos ao Flatwoods Monster, outra criatura que tem muito contexto, apesar de não ser exatamente um yokai, e sim um criptídeo, ao qual não se sabe se é um animal ou um ser de origem sobrenatural ou um alienígena. No caso, ele é um dos maiores mistérios dos Estados Unidos, já que em certo momento, na cidade de Flatwoods, enquanto algumas pessoas investigavam na floresta luzes e barulhos estranhos, uma delas afirmou ter visto entre as árvores uma criatura com formato peculiar, e o susto de ter a visto foi o suficiente para ter fugido. Então tipo, o monstro de Flatwoods é basicamente o ET de Varginha dos Estados Unidos, da mesma forma que se popularizou por aqui o relato de pessoas que supostamente viram um ET com 3 calombos na testa, lá nos Estados Unidos, se polemizou o relato de pessoas que viram um vulto com algo no formato do naipe de espadas atrás da cabeça. Em Dandadan, o Okarun afirma com 100% de certeza que o monstro de Flatwoods é um alienígena, mas na vida real é um mistério o que ele seria, já que não existe um contexto sobre ele, além desse avistamento. Earthbound Spirit Crab, ou só caranguejo gigante. O espírito maligno com a forma de um caranguejo colossal também tem inspiração em uma lenda. No caso, a maior parte de seu contexto foi criado. Por exemplo, o fato de ter surgido da junção dos espíritos de diversas garotas assassinadas em um túnel.
Porém, podemos notar que sua carapaça tem um formato parecido com o rosto humano, o que obviamente foi inspirado nos caranguejos do Japão, chamados de Heikegani, que tem uma carapaça com um formato cuja pareidolia nos faz pensar que é um rosto humano. Por causa disso, no Japão, existe a lenda de que esses caranguejos são a reencarnação de guerreiros mortos em batalha, já que sua carapaça parece especificamente aqueles rostos de homens bravos tão representados na arte japonesa. Acrobatic Silk, a acrobata sedosa. Eu não sei como deve estar a tradução dela na dublagem, porém ela é um yokai que aparece lá e que, como o próprio nome diz, se caracteriza por ser uma mulher acrobata fantasma. Não existe nenhum yokai que se conecte com isso, porém se formos olhar sua aparência, é possível notar que foi muito baseada na Hashishaku-sama, conhecida como uma das lendas urbanas mais macabras do Japão, apesar de não ter muito contexto. A lenda fala exatamente sobre quando alguma criança afirma ter visto por cima de algum muro a cabeça de uma mulher com um grande chapéu andando do outro lado. Estaria tudo normal, até lembrar que o muro tem 3 metros e portanto a mulher com certeza seria uma gigante. A lenda diz sobre crianças que avistam essa mulher acabarem sendo amaldiçoadas, e assim por diante, mas a lenda se baseia basicamente no medo que pessoas do interior têm de avistar essa imagem macabra. Eu acredito que a forma mais fácil de separar é que a mulher da boca cortada é a mais temida nas cidades grandes e a Hashishaku-sama é a mais temida no interior. Como eu disse, não é uma conexão direta, porém a aparência de uma mulher extremamente alta e magra e com um grande chapéu com certeza foi referência a isso. Um dos inimigos mais aleatórios que os nossos protagonistas do nada enfrentaram foi o monstro do Lago Ness, que os serpianos contrataram para ajudar a lutar contra o Okarun e a Momo. E tal Mano, devem ter pagado bem pro monstro do Lago Ness aceitar ir pro Japão, puxar briga. Tipo, que porra é essa? Até o monstro do Lago Ness tem conta pra pagar, mano. Mas, voltando, todo mundo conhece a lenda do monstro do Lago Ness, um suposto dinossauro que viveria no Lago Ness, na Escócia, e ao qual todo mundo acreditou nessa foto aqui. A única coisa que eu não entendi é se ele é mesmo um espírito maligno, um alienígena ou o que. Acho que deve ser que nem naquelas obras de ficção científica, que tem uma raça que parece alienígena, mas na verdade foram habitantes da Terra de muito antes da humanidade. Nesse caso, o Nessie seria o último remanescente ou algo assim. Sinceramente, sei lá, os monstros de Dandadan não são pra fazer sentido, são só pra ser doidos mesmo. Incluindo também nessa luta, foi introduzido nosso queridíssimo Sr. Mantis Shrimp, o melhor boxeador da obra, e que por mais que ele pareça um caranguejo, na verdade ele tem as habilidades de um camarão boxeador, o que por acaso é sua transformação. Mas a questão é que seu codinome é Dover Demon, o demônio de Dover, outro criptídeo presente nas lendas dos Estados Unidos, de forma muito semelhante com o monstro de Flatwoods e o ET de Varginha, porque na cidade de Dover, pessoas afirmaram ter visto um monstrinho muito semelhante a um alien, incluindo a sua forma aprimorada de caranguejo boxeador, me parece muito semelhante aos alienígenas do filme Distrito 9, um clássico do cinema de ficção científica que trata de alienígenas refugiados num distrito na África do Sul e sofrendo discriminação dos seres humanos, sendo tratados como feios, nojentos e chamados de forma pejorativa de camarões. Manequim. Algo que muitas pessoas podem não ter notado, que tem um fundo lendário, é o manequim que aparece correndo pela escola e é depois revelado que ele tem uma namorada também manequim. Isso foi baseado nas lendas japonesas espalhadas nas escolas de que supostamente os manequins, esqueletos, estátuas e outros objetos humanoides ganhariam vida à noite quase como uma noite no museu. Basicamente uma lenda urbana para as crianças terem medo da escola à noite, ao mesmo tempo que ficam curiosas para ver. Tsuchinoko. Então vamos para o próximo. O monstro cobra serpente cósmica gigante que aparece no arco da Casa Amaldiçoada. O seu nome é Tsuchinoko, um yokai das lendas japonesas, que está mais para um criptídeo, já que basicamente as lendas japonesas dizem que naquelas ilhas viveriam criaturas muito semelhantes a cobras, porém bem gordas no meio, lhe dando uma forma mais arredondada. Esses animais poderiam trazer mau presságio e poderiam até falar, de acordo com algumas lendas. Mas o engraçado
é que acabou de lançar Shikanoko, uma obra-prima da comédia. E lá também tem um Tsuchinoko de estimação chamado Chuchi, e que não se parece nem um pouco com o Tsuchinoko das lendas. Mas o monstro serpente de Dandadan ainda tem mais uma referência, na verdade uma que falam durante o próprio mangá, que ele é o verme mortífero da Mongólia. Não sei se esse nome ficaria bom como tradução para Mongolian Death Worm, um criptídeo que supostamente habitaria os desertos de Gobi, sul da Mongólia e norte da China. Esse animal é mais uma lenda do que um criptídeo, porque não faz sentido nenhum um verme viver em um lugar árido, mas basicamente a lenda fala sobre uma espécie de vermes tão grande quanto uma cobra, que se enrolaria pelas areias do deserto e é só isso. Na verdade, a melhor parte é saber que esse bicho foi a base para a criação dos vermes de areia dos livros de Duna, que receberam recentemente os filmes estrelados por Timothée Chalamet. Então galera, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu acredito que a primeira temporada de Dandadan termina no final do arco da Casa Amaldiçoada. Então meio que tudo que vier depois daqui é certeza que é spoiler, para você que não viu o mangá. Então continuemos para os leitores do mangá. Então chegamos a Kushisaki Onna, a mulher da boca cortada, a qual eu já fiz um vídeo maravilhoso aqui no canal, assistam, e que com certeza vai ficar para a próxima temporada. Nas lendas, ela normalmente usa um sobretudo e anda com uma tesoura, perguntando para as pessoas se é bonita, antes de tirar a máscara e revelar seu rosto desfigurado. Aqui em Dandadan, ela é muito diferente, ela é uma gigante com uma boca enorme, que amaldiçoa aqueles que encontra e os persegue. Ela é basicamente a yokai mais forte da obra. Na verdade, acredito que seja a personagem mais forte já apresentada, incluindo tanto fantasmas quanto alienígenas. Algo que provavelmente se deve ao nível dessa lenda urbana, atualmente tanto no Japão quanto fora, já que todos conhecem a tal lenda mais sinistra do país com as lendas mais sinistras. Algo interessante é que muito na mitologia dessa personagem foi alterado em Dandadan. Em primeiro lugar, ela é sempre chamada de Reiko Kashima, como se fosse o nome verdadeiro dela, antes de ser chamada pelos outros de Mulher da Boca Cortada. E se você for olhar, Reiko Kashima é o nome de outra lenda do Japão, de uma mulher que teve as pernas arrancadas por um trem e se arrasta carregando as próprias pernas, sendo assim tão semelhante à lenda de Tek Tek, que anda com as mãos fazendo Tek Tek sem carregar as pernas, e por causa disso muitos consideram ser a mesma criatura, apenas com seu nome real e seu nome dado pelas lendas. Mas mesmo assim, eu não vejo qual seria a relação entre essa lenda e a mulher da boca cortada. A segunda mudança é em relação com espelhos, já que, como eu disse, a personagem mitológica está relacionada a tesouras e doenças, já que usa uma máscara médica para esconder sua tosse. Mas em Dandadan, ela está relacionada a espelhos e roupas de donzela. Ela se personifica através de espelhos para perseguir a pessoa que está caçando, o que faz com que muitos a relacionem a Blood Mary ocidental. E em terceiro lugar, o contexto dela foi mudado para uma garota que viveu na Segunda Guerra Mundial, e é só isso mesmo. A introdução para o arco dos alienígenas intergalácticos nos apresenta um kaiju muito semelhante ao Godzilla, sendo enfrentado por um mecha muito semelhante a um Buda gigante. Eu estou ciente que kaijus e mechas não são exatamente algo mitológico, mas eles têm uma fonte na mídia japonesa que evoluiu coletivamente, tanto quanto uma lenda, e de um jeito ou de outro, acho que vale ressaltar aqui. A primeira coisa que devo ressaltar aqui é que o primeiro mecha construído pelos personagens, como eu disse, tem a forma de uma estátua gigante de Buda, o que é uma referência ao fato de que a primeira criatura gigante da história cinematográfica do Japão, que daria forma aos kaijus e aos mechas, foi um Buda gigante de um filme de 1934 que se tornou uma Lost Media, e que conta basicamente do dia que do nada uma estátua de Buda criou vida e começou a atacar o Japão, sendo uma das principais inspirações para o Godzilla. Logo depois, a segunda versão do mecha toma uma forma mais genérica ao padrão mais usado no Japão, que apesar de existir robôs gigantes mais antigos, esse formato em específico foi popularizado principalmente pelos Gundams. Sobre o kaiju, eu acho que não há muito o que se discutir. Eu já fiz um vídeo sobre kaijus, e o negócio é isso, um animal gigante destruidor de cidades, só que no caso em Dandadan, ele se baseia bem mais nos kaijus das infinitas séries de Ultraman do que nos do universo de Godzilla e afins.
Incluindo, isso nos leva à próxima referência. Bamora é a menina que vem dentro do traje de Kaiju, e falando uma língua estranha enquanto busca o marido. Eles descobrem que ela é uma alienígena, vinda de outra galáxia, e tanto ela quanto seu traje são chamados, como eu disse, de Bamora, o que é uma referência a dois Kaijus do universo de Ultraman, recebendo o nome do Kaiju Bamora e uma aparência muito semelhante ao Kaiju Gomora. Falando nela, nós vamos para a próxima referência. Sumérios. No caso, a personagem é originária de um povo do outro lado da galáxia, chamado de Sumérios, o que não é exatamente uma referência mitológica, e sim uma referência histórica. Porém, como os Sumérios têm uma grande mitologia e muitas conexões com teorias da conspiração ou sobre aliens, acaba que vale a pena falar sobre eles. Uma coisa engraçada é que quando eu li o mangá pela primeira vez, a Bamora apareceu falando com vários símbolos cuneiformes da Suméria em seus balões de fala. E tipo, eu reconheço de longe esses símbolos, e até o significado de alguns poucos, porque eu tive que estudá-los um pouco, para falar sobre no meu livro de O Senhor das Pedras, que trata muito dessas conspirações em relação ao povo sumério. Só que em Dandadan, eu achei que fosse só uma forma de demonstrar que ela estava falando dos negócios estranhos que ninguém entendia, e muitos capítulos depois, foi lá, e realmente ela vinha de um povo de outra galáxia, chamado de Sumérios, que tinham construções ao estilo sumério e que criaram conexões com o povo do planeta Terra, que passou a ser chamado de Sumérios. Bom, todo mundo sabe que o berço da civilização humana foi a Mesopotâmia, onde nós tivemos, por exemplo, a Babilônia, cuja língua, o acádio, usava esse alfabeto. Porém descobriram que esse alfabeto, na verdade, vinha de um povo muito mais antigo, os Sumérios, cujas principais cidades eram Ur e Uruk, e que são muitas vezes considerados a primeira civilização humana da história, e que são muitas vezes considerados como a civilização humana mais antiga da história. Detalhe, que isso é considerando que história só conta a partir de onde começam os registros, e eles foram os primeiros a desenvolver a escrita, e portanto os primeiros a fazerem registros. E eles tinham conhecimentos astronômicos que muitos povos posteriores não sabiam, o que era estranho para um pessoal tão antigo, e daí surgem várias conspirações de que eles tinham conexões com extraterrestres, como por exemplo, chamando seus deuses Anunnaki de alienígenas, ou dos gigantes Nephilim, que teriam tiranizado a humanidade de acordo com a Bíblia. Eu tenho uma playlist inteira sobre mitologia suméria, e espero que gostem, então continuemos. Kur, os aliens cósmicos. O maior arco até então do mangá foi a invasão do exército de aliens de outra galáxia, querendo dominar essa, vindo pelos portais desenvolvidos pelos Sumérios e vindo atrás da Bamora. Eles foram chamados de Kur e são um amontoado de referências tanto à mitologia quanto à literatura e ao cinema. Em primeiro lugar, o nome deles é Kur, o que é um dos vários nomes pelos quais os mesopotâmicos chamavam seu submundo, que é um vazio imensurável e eterno de terra e poeira. Detalhe que existem outros nomes. Eu mesmo sempre chamo o submundo mesopotâmico de Irkala, e já fiz um vídeo sobre a rainha de lá. Poderia ser só coincidência, porque Kur é uma palavra muito simples. Poderia, mas como esses aliens são inimigos da raça de aliens, chamados de Sumérios, então deve ter sido proposital. A segunda referência é o fato de que os aliens usam armaduras tecnológicas gigantes para protegê-los, porque seus corpos reais são extremamente moles, o que pode ter sido tirado tanto dos Daleks de Doctor Who quanto dos Marcianos de A Guerra dos Mundos. Ambos já receberam vídeos aqui no canal. A terceira referência é o fato deles terem sido baseados nos deuses cósmicos de H.P. Lovecraft. Como vocês podem ver, pelo maior deles ser a cara completa do Cthulhu, quando sai da armadura. Que por acaso sua armadura é a próxima referência, ela tem a forma de um dogu, estatuetas extremamente antigas do Japão da Era Jomon. Aqui no ocidente, a gente fica impressionado com as pinturas rupestres. Lá no Japão eles ficam impressionados com essas estatuetas de barro de muitos milhares de anos atrás, uma época considerada a pré-história no Japão, mas que também era o começo e o auge da Mesopotâmia. Não se sabe o que essas estátuas representam, apesar de ser deduzido que seja alguma deusa, já que tem um formato obviamente feminino. A quinta referência vem desse alien aqui, que apesar de não parecer ter nada de especial, o seu nome é Hastur Kur. E quem conhece de literatura sabe que Hastur
é o nome do Rei de Amarelo, uma das entidades cósmicas de Lovecraft, e protagonista do livro de terror O Rei de Amarelo, de Robert W. Chambers. Também já ganhou um vídeo aqui no canal. A sexta referência vem do fato desses dois aliens aqui terem a aparência de xenomorfos, os aliens terríveis da franquia Alien. Então vamos para o This Man, aquele que com certeza foi um dos maiores jumpscares da história dos mangás. Olha, eu não sou muito de ler mangás de terror, então eu não tenho um grande repertório de sustos deles, mas as 2 vezes que eu quase caí da cadeira ao ler um mangá foi quando o amigo de 20th Century Boys do nada aparece na visão do passado e quando em Dandadan, do nada todo mundo vira a porra do This Man. Isso me deu pesadelos, sinceramente, porque eu sou do pessoal que passou seus 12 e 13 anos assistindo vídeo de terror do Você Sabia, e o pessoal que vivenciou essa época tá ligado do medo que a gente tinha da lenda de que supostamente muitas pessoas afirmavam ter sonhado com alguém com esse rosto, tanto que se tornou viral a placa do "Você já sonhou com esse homem?". E então essa criatura passou a ser nomeada como This Man, um ser que ninguém sabia como diabos aparece no sonho de tantas pessoas. A gente ia dormir com medo de sonhar com ele. Na verdade, eu ainda vou dormir com medo de sonhar com ele, mas ainda bem que tudo isso foi esclarecido. Na verdade, foi uma lenda inventada por um agente de marketing, pro mesmo site concurso que um cara criou as fotos de Slenderman. Bom, não é exatamente uma referência mitológica, mas uma referência a uma lenda urbana. Agora tenho que falar sobre o personagem, que com certeza está deixando a maior parte dos leitores do mangá abismados sobre seus mistérios, aquele chamado de Conde Saint-Germain. Eu lembro que quando os personagens falaram sobre ele, eu tive 2 impressões. A primeira de que eu já tinha ouvido esse nome em algum lugar, e a segunda é que eles tinham acabado de introduzir alguém que iria se mostrar tanto o foco da próxima saga, quanto extremamente importante para a lore daquele mundo, já que o próprio Okarun já tinha afirmado que seres sobrenaturais protegiam a terra de alienígenas, não existindo apenas os yokais japoneses, e sim seres sobrenaturais das mais diversas culturas ao redor do mundo. Bom, como Dandadan se passa no Japão, nós só tínhamos visto os yokais, e por isso eu fiquei interessado que o Conde Saint-Germain, obviamente europeu, seria a porta de entrada para mostrar a lore do mundo sobrenatural no ocidente. Bom, eu estou esperando até agora, e esse personagem está muito misterioso. Até o momento, não nos foi contado absolutamente nada sobre ele. Sabemos que ele é fodão, que ele tá tramando algo, e por algum motivo, a véia porreta odeia ele. Porém o mais curioso é quem ele é, porque Conde Saint-Germain realmente está presente nas lendas europeias. Mais que isso, ele está na história humana, já que realmente existia um homem que se autoproclamava de Conde Saint-Germain, um filósofo ocultista alquimista que impressionou a muitos, porque supostamente ele era mais sábio sobre os mistérios do mundo do que qualquer um, e ele sempre dizia que tinha encontrado o segredo da imortalidade, o elixir da vida e a pedra filosofal, incluindo, ele dizia, já ter séculos de vida. Se você pesquisar, verá que existem datas e locais de nascimento e morte dele, como um homem normal. Porém, se você pesquisar mais a fundo, verá que, na verdade, existem enormes discussões, porque muitas fontes diferentes afirmam datas e locais diferentes, não havendo prova nenhuma sobre quando e onde ele nasceu ou quando e onde ele morreu, tampouco sobre sua infância e velhice, o que causa a impressão de que talvez ele realmente fosse um homem imortal que estava vivo há séculos e continua vivendo até os dias de hoje. Sendo aquela época apenas a época que ele tentou se mostrar para o mundo e não deu muito certo. Bom, digamos apenas que esse personagem realmente promete oferecer muito para a lore de Dandadan, porque aqui ele realmente parece ter descoberto os segredos do mundo e se tornou imortal. Então chegamos às cartas feéricas, e por acaso, se você não sabe o que é feérica, bom, eu fui olhar o dicionário e significa algo como mágico ou fantasioso. Elas seriam só as cartas mágicas, só que isso foi coisa da tradução, que por acaso essa tradução aqui é um pouco estranha, porque está escrito em katakana Meruem Karuta. Karuta, a gente sabe que é carta ou cartas, mas esse Meruem é meio complicado de traduzir, mas as versões com traduções oficiais colocam como Fairy Tales Cards, ou seja, cartas de contos de fadas. Eu tô falando que isso é meio estranho, porque normalmente o katakana é usado especificamente para escrever termos estrangeiros, e eles não escreveram Fairy Tales.
eles escreveram um termo japonês que poderia acabar sendo traduzido como Fairy Tails. Se tivessem usado kanji ou hiragana, faria mais sentido esse uso. Mas quem sou eu para duvidar, não sou japonês? Mas voltando, as cartas feéricas não tem muito contexto mitológico, além do nome. Porém esse yokai domina um mundo chamado de Danmara, que é meio baseado em obras como Jumanji e Zathura, no quesito de ser um jogo onde as pessoas acabam entrando. Esse mundo é uma fantasia RPG medieval básica, apesar do visual ser bem mais contos de fadas do que outras obras. Algumas criaturas que nós temos lá são os Behemoths, monstros terrestres, que como o próprio nome diz, são baseados no Behemoth da Bíblia, o gigante da cultura hebraica, ao qual eu já fiz um vídeo aqui no canal, ao lado do Leviatã e do Zis, e nesse mundo fantástico também temos Wyverns, que também estão presentes na mitologia, mais populares na heráldica, e que são basicamente lagartos cujos braços são asas de morcego. Resumindo, é tipo um dragão, só que a forma tradicional do dragão tem 2 pernas, 2 braços e mais 2 asas, enquanto o Wyvern só tem as 2 pernas e os próprios braços são as asas. Eu já fiz um vídeo sobre os tipos de dragões, das mitologias e simbologias, é só dar uma olhada lá. Aí eu tenho que falar um pouco sobre fadas e gnomos, porque no exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, os últimos capítulos que lançaram mostraram eles pesquisando sobre fadas e encontrando um gnomo na biblioteca. Então tipo, eu já fiz um vídeo sobre fadas e elfos, onde explico que fada é só um termo geral para qualquer pessoa mística, mas aqui parece que eles vão ter uma visão muito mais focada nas fadas pequenininhas. A questão aqui é que nós estamos nesse conjunto de pequenos arcos que envolvem o Conde Saint-Germain, e pela primeira vez nos é trazido algo dos folclores ocidentais, então realmente é muito provável que ele vá ser o responsável por explicar como funciona esse negócio de fadas e gnomos aqui no ocidente, ou então até como podem acabar chegando no Japão. Então, eu tenho toda uma playlist analisando as referências mitológicas, literárias e históricas em alguns animes. Vocês podem dar uma olhada. Se gostam de Dandadan, com certeza vão gostar. E se estão aqui pelas conexões entre lendas mitológicas, literárias e históricas, com certeza vai gostar de conhecer a minha obra chamada de O Senhor das Pedras, onde a base é exatamente essas pesquisas e investigações, em lendas no geral. É um livro em e-book publicado pela editora Pendragon, porém estou começando a fazer uma história em quadrinhos adaptando, que dá para ler de graça na Flipthrough. Quer dizer, como eu perco muito tempo com a faculdade e o canal do YouTube, a HQ ainda tem poucos capítulos, mas espero que futuramente tenha mais. Então é isso, obrigado pela sua visualização e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.